Fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, sim, alegra, atenta ao teu mandar. Glórias a Deus, aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus nesta noite. Amém. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, a qual nos concede essa rica e maravilhosa oportunidade de mais um dia, de mais um momento podermos cultuar, adorar e buscar a face do Senhor. Eu tenho algo para dizer para a amada igreja, louvado seja Deus, que não existe lugar melhor nesta terra do que estar nesta noite na presença do Senhor Jesus. Não existe lugar melhor nesta terra do que estar na casa do Senhor, congregando entre irmãos para poder engrandecer e exaltar a esse Deus misericordioso. Bendito seja Deus e louvado seja o nome do Senhor. Nós deitamos e dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. E hoje Deus preparou esse dia para nós. Hoje Deus Ele preparou essa noite para a igreja. E aonde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente entre a igreja. O Espírito Santo Ele já passeia na casa. O dono da casa já está na casa. Glória a Deus. Agora nós reconhecemos e agradecemos, porque Ele é santo, santo, santo e santo é o Senhor. Bendito seja Deus. E isso já me é motivo de engrandecer, de exaltar e de louvar a esse Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. Pega teu exemplar para a honra e a glória do Senhor Jesus. Abra no livro de Abacuque, capítulo 3. Louvado seja Deus. Na mensagem que Deus tem preparado para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. E eu confesso, louvado seja Deus, que eu estou totalmente dependente do Espírito Santo. Primeiramente agradeço a Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade. E depois aos presidentes, aos pastores da igreja, a qual me concederam a confiança de poder estar congregando e pregando, anunciando a palavra, sabendo que a palavra de Deus jamais voltará vazia e se prosperará para aquilo a qual ela foi enviada. Deus tem resposta para a nossa vida, Deus tem renovação para a nossa vida, Deus tem avivamento para a tua igreja, para a glória do teu nome. Livro de Abacuque, capítulo 3. Aleluia. A oração de Abacuque. Todos acharam? Digam amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Abacuque, versículo 1, capítulo 3. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Somente até aqui, tome teu assento, louvado seja Deus. A honra e a glória seja ao nome santo do Senhor Jesus. Livro do profeta Abacuque, louvado seja Deus. Um momento em que o povo estava num declínio espiritual, no momento em que o povo estava apostatado da sua fé, havia abandonado os caminhos, preceitos do Senhor, para seguir teus próprios preceitos e tuas próprias vontades. Deus já não suportava mais ver a declinação do povo, Deus já não suportava ver como o povo andava, por isso ele falava, pastor, que ele traria sobre o seu povo o peso. O livro de Jeremias, capítulo 17, diz que se o meu
afastar do seu povo. Por mais que o povo se afastava do Senhor, contudo o Senhor continuava sendo Deus, contudo o Senhor continuava zelando pelo teu povo. Mas Ele sendo um Deus de justiça, Ele sendo um Deus de amor, agora Ele entrega o povo de Judá sobre a mão dos babilônicos. Agora Ele entrega o povo de Judá sobre o rei da Babilônia, sobre o domínio do rei da Babilônia, por causa da iniquidade e dos seus pecados, por causa do abandono, por causa do abandono. Eu aprendi nesta vida, louvado seja Deus, que as escolhas elas trazem consequências. E se você tem escolhas que elas são más, que elas são erradas, elas vão trazer consequências dolorosas, elas vão trazer consequências que machucam. Mas se a tua escolha for correta, se a tua escolha for boa, você vai colher coisas boas, você vai desfrutar de coisas boas. E naquele momento em que o povo está em declínio, Deus levanta agora Abacuque, e Abacuque agora ele escolhe a melhor parte, ele escolhe estar na presença do Senhor, ele escolhe estar debaixo da presença do Senhor, ele escolhe estar na sombra do Onipotente, sabendo que o Onipotente seria o seu esconderijo. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus. Aleluia. A nação até podia estar vivendo um declínio, a nação até podia ter se apostatado, a nação agora ela podia ter até abandonado o Senhor, mas ainda no meio daquele povo, ainda ardia corações, ainda existia pessoas que continuavam crendo, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos difíceis ainda existia aquele que continuava crendo. Os dias em que nós vivemos são dias difíceis. O Senhor nos ensina através da tua palavra, livro de Efésios capítulo 5 versículo 14: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Remindo o tempo, porque já basta cada dia o seu próprio mal. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, vedes prudentemente como andares. Portanto, vedes prudentemente como andares. Não andando como nércio, mas sim como sábio. E Abacuque agora ele se coloca na posição. Ele escolhe se abrigar debaixo das mãos do Todo-Poderoso. E ele vendo toda a declinação do povo, ele agora não se conformando com o estado em que estava o povo, não aguentando, não suportando ver a tua povo, a tua nação sofrendo a consequência por causa dos teus pecados, dos teus erros. Agora ele se coloca em favor do povo, para orar para o povo, para interceder para o povo. E ele diz no capítulo 2: eis que eu subirei a minha fortaleza, me apresentarei diante do Senhor e vigiarei para ver o que ele fala comigo e o que eu hei de responder. Glória a Deus. Olha a certeza que Abacuque teve. Olha a certeza que esse homem teve. Independente da situação, da circunstância, do momento em que a geração em que ele vivia, ela estava vivendo, ele tinha certeza de que Deus ainda continuava vivo no coração das pessoas. Ele tinha certeza que Deus estava nos altos céus, assentado no teu trono da glória, com teus olhos inclinados sobre a terra, com teus ouvidos atentos à oração daquela terra. Talvez ele tivesse se lembrado quando Deus teve tato a tato com Salomão, quando Salomão orou pelo Senhor, quando Salomão responde a oração de Salomão e diz assim: se o meu
povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, também eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e de agora em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração neste lugar. Talvez ele estava baseado nesta palavra, talvez ele estava firmado nesta palavra, sabendo que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, o Deus de eternamente. Então o que Abacuque fez foi buscar a face do Senhor, foi se apresentar diante da graça do divino, sabendo que ele podia todas as coisas e operando Deus, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não aceitou aquela situação e ele escolheu buscar a face do Senhor. Ele buscou estar na presença do Senhor. Aleluia. E ele começa a falar então: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que responderei quando eu for erguido. Ele já tinha certeza, ele já tinha essa certeza no seu coração, de que Deus o atenderia, de que Deus o ouviria e o responderia, independente da circunstância e da situação em que estava a sua geração, porque o justo ele vive pela fé, e aquele que vive pela fé, ele permanece até o fim. Ele não olha para a diversidade, ele não olha para a circunstância, ele não olha para a ocasião, mas ele faz dessa ocasião um algo para manter intimidade com Deus, mesmo o povo está em declínio espiritual. Aleluia! E o que acontece nos dias de hoje, pastor? O que acontece nos dias de hoje é que muitas pessoas estão deixando se levar pelo abandono da fé. Pessoas hoje estão se deixando levar por aquilo que acha que é avivamento, por aquilo que acha que somente ele cantar, ele adorar, ele louvar o Senhor já são razões para ele ter atributo para entrar no céu. Mas não é desta forma. Culto toda quinta, eu vou no culto todo sábado, eu estou na casa do Pai todo domingo, mas como é que anda a tua intimidade com o Senhor? Como é que anda a tua presença diante da presença do Senhor? Como é que você está inclinado para a graça do Senhor? O púlpito ele até faz o pregador, mas o altar ele morta o caráter do homem. É Deus. O púlpito ele faz o pregador, mas o altar ele morta o caráter do homem. É no altar que você encontra intimidade com Deus. É no altar que você aprende a viver uma vida de submissão ao Senhor. É no altar que você aprende a viver uma vida de santidade ao Senhor. Aleluia. No livro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar o que é bom, perfeito e agradável vontade do Senhor. É Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Você consegue entender essa palavra? Deus ele pede renovação para que você seja transformado pelo entendimento. Aquele que adquire entendimento, ele adquire a sabedoria. Aquele que adquire o entendimento, ele adquire a sabedoria para aprender.
vosso sentido, do vosso espírito, revestindo-se do novo homem, a qual segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Para andar com Deus, para agradar o Senhor, tem que estar em santidade, tem que se revestir do novo homem, tem que andar debaixo da justiça do Senhor. Muitas das vezes a pessoa está na igreja, ela quer dom, ela quer desenvolver, mas ela não quer um compromisso com a palavra. Ela quer ter intimidade com o Espírito Santo, mas não quer aquilo que o Espírito Santo já nos tem revelado pelo mistério da palavra. Glória a Deus. Deus. Fala, eu te darei os tesouros escondidos e as minhas riquezas encobertas. A uns é dado conhecer o mistério, mas a outros não é dado. Assim como recebeste de graça, dais. É necessário uma intimidade com a palavra. A maior profecia de todas é a palavra. É a sua palavra. É a tua palavra. É a palavra do Senhor. Aleluia. É Deus. Glória a Deus. Examinais as escrituras sagradas, porque diz conter nela a vida eterna, e ela mesma os testificam de mim, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha a necessidade de você meditar na palavra de dia e de noite. Olha a necessidade de você se alimentar do pão da vida. Aleluia. Olha a importância disso. Olha a importância, porque a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo muito conhecido, muito citado, mas antes disso ele fala: vós verdadeiramente sereis meus discípulos, se observares e guardares a minha palavra. Tem que guardar a palavra para agradar o Senhor, tem que viver a palavra para agradar o Senhor, e não existe outra forma de avivamento se não for por intermédio. É Deus. Salomão, ele estava adornado de atributos. A Bíblia diz, relata, que os princípios da história de Salomão, ela foi maravilhosa. A princípio, a palavra relata que Salomão amava Deus, e o Senhor conhecia Salomão. Olha como é forte. Olha como é forte. Salomão ainda menino, inclinado com seu coração para Deus. E Deus, conhecendo Salomão, chamava ele de Jeremias. Que Deus tremendo. Que Deus maravilhoso. Agora Salomão, ele torna-se rei. Agora Salomão, ele toma o seu caminho no ministério, como rei, como monarca do povo de Deus. Agora ele começa a dar continuidade naquilo que tinha nascido no coração de seu pai. Deus falou que era bom o desejo de Davi, mas agora Davi não vai construir o templo, mas vosso filho construirá, Salomão edificará. Então Davi preparou tudo para que Salomão pudesse dar início na construção do templo. E quando ele termina a obra, ele oferece sacrifícios e mais sacrifícios, milhares de sacrifícios. Ele apresenta uma oferta maravilhosa. E quando ele apresenta para Deus essa oferta, de noite o Senhor aparece para ele em sonhos e visão e diz: Salomão, me pede o que queres, me pede. E Salomão só pede uma coisa para Deus: que eu tenha sabedoria para julgar o teu povo, que eu tenha entendimento para julgar o teu povo. Meu Deus.
porque ele sabia que por si próprio ele era incapaz de fazer aquilo que somente Deus pode fazer perfeitamente. E por causa da sua simplicidade, por causa da sua humildade, a Bíblia também nos ensina que a humildade ela precede a honra. E agora Salomão ele recebe os atributos da honra de Deus. Agora ele recebe sabedoria. Agora ele recebe honra. Agora ele recebe riqueza. Agora ele recebe destaque por onde quer que ele passasse. E ainda Deus fala que não haverá na terra rei como tu, que ainda não haverá como não houve rei como tu, porque Deus falou que faria dele um grande, adornado, moldado, cheio de atributos. Mas que interessante olharmos do outro lado da história. É interessante nós olharmos para o outro lado da história. Não bastou os atributos. Os atributos e a honra que ele recebeu não foram suficientes para manter a sua salvação. Não foram suficientes para que ele fosse salvo. Ele poderia estar cheio de atributos, mas os seus atributos não o levariam para o céu. A sua sabedoria, a sua honra, a sua riqueza não o levariam para o céu. O que levaria esse rei tão conhecido e tão bem sucedido aos reinos dos céus, para que o seu nome estivesse escrito no livro da vida, seria uma vida de santidade, santificada na presença do Senhor, meditando na sua palavra de dia e de noite. Deus. Porque a partir do momento em que tu abandonaste as minhas palavras, também eu te abandonarei. Deus deixou bem claro que a partir do momento que ele desviasse do caminho, Deus também deixaria de olhar para ele. Então atributos não trazem salvação. Jesus também deixou bem claro quando ele recitou aleluia. Quando ele olha, vem todos o que dizem Senhor, 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 entrará no reino dos céus. E agora eles falam, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos Aleluia, demônio, Deus. em teu nome nós operamos sinais e maravilhas. Então Jesus olha para eles e diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. De que adiantou os dons? Do que adiantou os talentos? De nada nos serve se nós não tivermos com a vida voltar. De nada nos serve se nós estivermos com a vida voltar. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não é diferente os dias de hoje. Muitos têm entrado na casa do Senhor. Muitos têm colocado no seu coração: vai ser do meu jeito, não do jeito que as pessoas querem. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Querem viver o crente 2024. Querem viver o crente de qualquer forma. Mas a Bíblia nos ensina: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem elas ninguém verá a Deus. Seguir a paz e a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. É necessário vivermos em comunhão. É necessário entendermos o que é andar debaixo da justiça de Deus. O que é necessário para vivermos uma vida de separação para o Senhor. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia fala que aqueles que andam na carne é impossível agradar a Deus. Mas para aquele que anda no Espírito, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aquele
perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Deus faz a sua parte, mas também nós temos que fazer a nossa parte com Deus. É necessário nos transformarmos na renovação do nosso entendimento. É necessário se permitir a obra começar de dentro para fora, e assim nós apresentarmos e exalarmos a essência do Senhor. É necessário resgatarmos a essência da palavra, a essência do avivamento, de adorar, de gostar, de estar, de amar por estar na presença do Senhor. O salmista, mesmo com todas as suas falhas, mesmo com todos os seus erros, ele dizia: que bom é estar na casa do Senhor, quão bom e quão formoso é poder congregar em comunhão. Deus. Quão bom e quão agradável é estarmos na presença do Senhor. Ele diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha justiça. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos dá muitos pontos que homens eles perseveraram, venceram pela sua permanência e consistência na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor, louvado seja Deus, eles superaram, fecharam a boca do leão, destruíram reinos, colocaram em fuga exércitos em massa, tudo pelo poder da fé, mediante a palavra. Deus. O Abacuque, ele tinha isso comigo, a certeza da palavra. O povo até estava inclinado, o povo até estava afastado, mas Abacuque continuava na fiação, Abacuque continuava fundamentado naquele que pode todas as coisas, e ele sabia que tudo podia naquele que te fortalece, porque aquele que confia no Senhor, a Bíblia fala que ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que tem as suas raízes voltadas para as águas. E não importa que venha o verão, não importa que venha a sequidão, as estações, ele ainda continua mantendo o seu fruto. Você consegue entender isso? Não importa o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Breve Jesus voltará, breve Jesus aparecerá para buscar a tua igreja, para buscar a tua noiva. Breve o céu vai se rasgar e nós vamos ao encontro com ele nos ares. Aleluia. Não importa o tempo em que estamos vivendo, o livro de Atos diz: confirma o ânimo dos discípulos, porque por muita tribulação nos convém entrar no reino dos céus. Livro de Timóteo diz que os tempos em que estamos vivendo são trabalhosos. Encontraremos muitas pessoas ingratas, pessoas que vão se apostatar da fé, pessoas desobedientes, irreconciliáveis, pessoas de desafeto, sem amor natural, sem amor passivo com o próximo. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós vemos cada dia mais igrejas se esvaziando, pessoas não querendo compromisso com a palavra, não querendo mais compromisso com o altar. Aleluia. Muitos vêm na igreja e vê como um ponto de encontro, como uma oportunidade de firmar amizade, mas eles não conseguem chegar à maior essência de todos, porque eles não conseguem chegar à maior essência de todas, que ele está na casa, ele sempre esteve na casa, e não tem dois ou três reunidos no seu nome, ele se faz presente, e essa é a maior maravilha que podemos assistir. Glória a Deus. Abacuque fala: ai daquele que tenta
Ai daquele que edifica a cidade. Perdão, irmãos. Aleluia. Ai daquele que ajuda em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Olha agora o que Deus revela a Abacuque. Ai daquele que ajuda para si bens mal adquiridos para a tua casa. Quando fizestes isso, maquinaste o mal para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, e muito tens se inclinado para as coisas materiais e terrenas desta vida, e tens se esquecido da excelência que é Deus, verdade, Jesus. Glória a Deus. Quando você deixa de alimentar o Espírito, ele passa a padecer, ele passa a esmorecer, e ele vai tendo uma morte precoce e lenta. Mas quando você alimenta com o pão da vida, quando você se alimenta da palavra, Deus. quando você se coloca diante do altar de Deus, todas as coisas passam a ser pequenas diante das coisas grandes que Deus anuncia na vida daquele que crê. Verdade, Deus. E agora Abacuque, agora ele é respondido por Deus. E Deus agora mostra para ele a tão grande inclinação do povo. E agora Deus manda para ele uma palavra de incentivo, uma palavra de renovação. Deus fala para ele, que ele vai levar aqueles que era a opressão do seu povo, o inimigo, para que pudessem sair fugindo. Por amor de vós, vos enviei a Babilônia. Por amor de vós, louvado seja Deus, o Senhor, ele permite o povo ser levado pelo rei da Babilônia. Mas agora chegou um ponto em que Deus vai tratar com o seu povo, livrando com mão forte, livrando com mão forte, porque ele é varão de guerra, ele é Deus forte, e é ele que é a nossa força e fortaleza, é ele quem perfeitamente desembaraça todo o nosso caminho. Glória a Deus. E chegou a hora agora de Deus agora desembaraçar o caminho do seu povo. E ele relata da seguinte forma: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivo, isto é, os caldeus, no navio com que se gloriavam. Chegou agora o tempo de Deus fazer a obra da restauração. Chegou agora o tempo de Deus fazer a obra da reconciliação. E ele fala para Abacuque no capítulo 2. Aleluia, glórias a Deus. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler e porque correndo passar, porque a visão é ainda para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá, se tardar espera-o, porque certamente virá e não tardará. Mas o justo, eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aleluia. Deus agora responde a Abacuque: escreve sobre tábuas em letras legíveis. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a fase que a igreja está vivendo, eu não sei o que acontece no teu lar, eu não sei o que acontece entre a tua vida social
social, ou mesmo no curso do teu trabalho, mas Deus ele envia uma palavra, assim como ele enviou para o povo. Ainda é esperança. Escreve bem legível, porque a promessa ela vai se cumprir. Deus vai trazer avivamento, Deus vai florescer de volta aquilo que está seco, porque Ele é quem derrama do seu Espírito sobre terra sedenta. Glória a Deus. E faz com que em meio ao deserto rios de água viva venham fluir para a graça do teu Santo Espírito. Não sei o que você passa, não sei o que você vive, mas Deus falou para Abacuque: eu tenho um tempo determinado para o meu povo, Deus tem um tempo determinado para a igreja, Deus tem um tempo determinado para a tua causa. Tudo que está na vontade de Deus, o Senhor ele fala que ele vela para cumprir a tua palavra, e tudo que é colocado na mão de Deus ele não deixa sem fazer justiça. Aleluia. E fazer juízo. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, sabendo que Ele é quem cuidará de nós. Lançai as vossas ansiedades ao Senhor, e ao seu tempo Ele te exaltará, porque é Deus quem cuida de nós, pastor. Ainda que eu venha estar em treva, ainda que eu tenha caído, o Senhor ele diz que Ele será a minha luz. Glória a Deus. Deus não abandona. Deus não abandona o seu povo. E para aquele que crê, há esperança. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja sua esperança está no Senhor. Agora, Deus motiva Abacuque com essa forte palavra: o justo viverá pela fé. E o interessante é nós observarmos que um pouco antes dessas palavras, ele diz que a sua alma, ela se enche e não é reta nele. Mas ainda ele continua nos amando. Deus já deu prova do seu amor para conosco, em que mesmo nós sendo pecadores, o seu Filho já pagou um alto preço por nós, porque Deus deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu naquela cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus. Sobre nossa cabeça está a promessa de sermos chamados de filho de Deus, herdeiros e cordeiros, pelo nosso patriarca Abraão, pela nossa fé, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. E agora Abacuque, ele se anima, ele sobe, angustiado, aflito, com o coração apertado, mas ele não deixa de buscar. Para você que está aqui nesta noite, mediante aos teus problemas, mediante as tuas dificuldades, as suas diversidades, mesmo em pouca força, tem vindo buscar a presença do Senhor. Mesmo com pouca força, tem encontrado força para entrar na casa do Senhor. E o Senhor então agora, Ele nos revela que Ele tem coisas boas para a vida daquele que crê. Ele tem coisas grandes e tremendas a anunciar na vida daquele que o busca. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes, a qual ainda não sabe. Abacuque, ele subiu para o monte em desespero, em angústia, com o coração aflito e apertado, porque o povo estava inclinado em Deus, já não mais falava com o povo. E ele fala: eu vigiarei, eu permanecerei no monte, eu permanecerei no meu lugar de oração, até que do alto ele possa me responder, e quando ele me responder, eu saiba o que dizer. E agora Deus manda essa palavra de resgate e de esperança. O teu tempo já está determinado. Aleluia. O teu
Já está escrito por Deus para que você venha receber a tua vitória. Abacuque agora, sabendo que Deus vai vir trazer o juízo aos inimigos do povo de Deus, sabendo que Deus agora, Ele vai tratar com o povo. Ele abre o capítulo 10 nessa maravilhosa oração. Ó Senhor, aleluia, glória a Deus. Ó Senhor, a tua palavra temi, a tua palavra eu temi, Senhor, aleluia, viva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, aviva esse povo para que ele possa viver a renovação do avivamento, o cumprimento com a tua palavra. Agora me intercede para o povo, sabendo que Deus não suporta um coração cansado e quebrantado. Deus ouve a oração do justo, e a oração do justo pode muito em Deus efeito. Deus tem resposta para você nesta noite. Deus tem promessa para você nesta noite, de que tudo aquilo que você semeou, você também vai colher. Aqueles que semeiam em lágrimas, aqueles que andam chorando, eles vão voltar sem dúvidas com alegria. Porque aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que traz consigo a preciosa semente, andando e chorando, com certeza, sem dúvida voltará trazendo os seus mundos. Há uma recompensa para você nesta noite. Há uma recompensa para você nesta noite. Não é recompensa do homem, é recompensa que vem do céu, é recompensa que vem do Senhor. E você que quer, pode agradecer e louvar ao Senhor, porque glórias a Deus, porque a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Se for para mim, dá palmas para Jesus. Tem que ser melhor. Melhor isso, igreja, porque é para Jesus. E para Jesus é do melhor. Eu agradeço, amada igreja, por me conceder esta oportunidade. Obrigado por estar com os irmãos nesta noite. Bendito seja Deus, e deixo a minha paz para a amada igreja. Glória a Jesus. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra, diga amém. 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 Glória a Jesus. Nosso pastor vai estar louvando em nome de Jesus. Amém.